Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo daquele momento que vocês vão ver esse slide, né? Bem, iniciando nosso trabalho, nosso projeto, nosso seminário, né? Nosso grupo é composto por Ailma, Ximenes, Alane, Marlon, Loislene Costa, Leide Daiane, Priscila de Oliveira e eu, Raul Afonso. Nós iremos falar sobre modificação molecular em medicamentos do sistema respiratório, onde o nome já diz, né? Moléculas, modificações em suas estruturas, espelhamentos ou acréscimo, né, em suas estruturas de alguns outros de outras moléculas ou átomos, né, fará com que essas estruturas, além de serem modificadas, usadas na fisiologia, na prescrição, na formulação de medicamentos, elas irão, né, proporcionar, né, melhorias de ação dos princípios ativos, né, no sistema fisiológico humano, no caso, especificamente nosso sistema respiratório, né? Então, o que é sistema respiratório? Nosso sistema respiratório ele é composto por órgãos, né, que vai desde o nariz, né, os órgãos iniciais são o nariz, a respiração ele pode ser iniciada pelo nariz, pela boca, né? Os órgãos são compostos como faringe, traqueia, laringe, bronquíolos, né? Brônquios, pulmão, que é a parte torácica toda, né? O diafragma, que é a musculatura de contração e relaxamento para a pressão pulmonar, né? Nós sabemos que a troca, né? Que a troca gasosa é feita através das ramificações pulmonares, né? Bronquíolos, depois alvéolos, e aí a troca do gás oxigênio inspirado pelo carbônico expirado, né? Expelido para fora. E é assim que faz essa transação, né, de gás no nosso sistema respiratório. E é aí onde é que a medicação vai agir, né? Em cima dos receptores específicos, né, de acordo à patologia respiratória, que são várias, né? Asma, DPOC, alergias respiratórias e outras N doenças, né, que obstruem as vias respiratórias. Então, essa troca gasosa, esse livre acesso dos gases, eles têm que permanecer, né, em uma determinada pressão, em um determinado tempo, para que ocorra a nossa respiração oxigênica, né, do nosso dia a dia, para manter nossa vida. Não é isso? E a farmacologia do sistema respiratório, ela nada mais nada menos vai agir nos receptores específicos, como eu falei, né? Assim, de acordo cada medicamento e suas especificidades, né? Nós sabemos e vamos falar futuramente aqui, né, que existem as medicações descongestionantes, broncodilatadoras, antitussígeno, expectorantes, né, que vão agir especificamente nos receptores, né, do sistema nervoso central, que farão, né, que ativarão dois sistemas, né, mecânicos que nós já conhecemos, já ouvimos falar muito, né, em farmacologia, que é a contração muscular, né, que é a vasoconstricção ou broncoconstricção. Vaso vem né, de vias circulatórias, e aqui chamamos de broncoconstricção, né, que é o fechamento das vias aéreas, e o relaxamento da musculatura pulmonar ocasionará, né, o nosso relaxamento pulmonar e posteriormente a né, ou a broncodilatação, né, fazendo com que as vias sejam desobstruídas. A vasoconstricção é o fechamento das vias, que também, em alguns aspectos, principalmente na expectoração, né, que é expelir a sujidade das vias respiratórias, vai usar muito medicações para esse termo, é isso? E outras medicações também, né, que os neurônios inibitórios, não adenérgico, não colinérgico, que são também mediadores relaxantes, né? Existe o beta 1 e o beta 2, que também são relaxantes, e os muscarínicos, que são vaso, né? Que causam a vasoconstricção, que é a obstrução, né? O fechamento das vias aéreas.
Então vamos ver cada medicação, né? Então, como eu falei, uma das características medicamentosas, um dos tipos de medicamentos vão agir no descongestionamento, né? Descongestionamento das vias. No caso, ela pode ser local, né? Nasal, ou diretamente, né? Por via oral ou inalatória, né? Dessa tipagem de medicamento. Então, os descongestionantes nasais são drogas pertencentes, né, ao grupo de estimulantes adrenérgicos e adrenomiméticos, né, cuja ação principal, né, é a vasoconstricção. Então, como eu falei, a vasoconstricção, né, das vias aéreas, elas vão desobstruir, né, essas próprias para poder aumentar o fluxo, né, o fluxo respiratório na desobstrução dessas vias, né? Já a vasoconstricção a nível pulmonar, ela causará a falta, né, de ar. Os descongestionantes tópicos nasais, né, quais são eles? Né? Tem as categorias, né, as aminas aromáticas, né, que é a efedrina e a fenilefrina, né, as aminas alifáticas, né, que é a tuaminoetanos, né, tuaminoetanos. Eu sou muito ruim, né, para falar sobre esses princípios ativos. Eu tenho um problema nessa fala para poder falar esses nomes, né, e os derivados imidazólicos, né, que são a nafazolina, oxametazolina, a xilometazolina e a fenoxazolina. São medicamentos de ação, né, local, no caso aí nasal, ok? Existe outra categoria de medicamentos que são chamados broncodilatadores, né? O próprio nome já diz, ele vai desobstruir as vias aéreas no relaxamento da musculatura pulmonar, provocando essa broncodilatação das vias aéreas. Então, são substâncias que dilatam, né, os brônquios e os bronquíolos, diminuindo a resistência nas vias respiratórias e aumentando o fluxo de ar para os pulmões. Existe, né, as vias de administração, tanto oral como essa que está exposta aí, que ela é uma bomba, né, gasosa, né, que causará diretamente nas vias aéreas pulmonares a broncodilatação, né, e assim desobstruindo as vias aéreas e melhorando o fluxo de oxigênio. Então, exemplo de fármacos, né, o formoterol, salbutamol, a terbutaline, né, o fenoterol, brometo de ipratropil e o bambuterol, né? Ações aí com um mecanismo de ação até de 24 horas essa medicação. Tem outra categoria que é o antitussígeno, né? Medicamento que produz o alívio da tosse, né? São medicamentos que agem diretamente, né, em uma resposta. Nós sabemos que a tosse é uma resposta natural do nosso corpo a algo estranho, né, que entra, no caso, nas vias. Ela pode ser causada tanto por protozoários, né, como por fungos, por bactérias, por químicos, né, por processos alérgicos. E os antitussígenos, né, será uma das medicações que irá ativar, né, atuar no centro da tosse, no sistema nervoso central, né? E aí, no caso dessa droproxina, ela é uma medicação que é usada muito, né, na atenção básica, principalmente quando não se acha, né, a origem da tosse, ou seja, tosse sem etiologia, né? Então a tosse seca. E existe também medicamentos, né, que atuam também na tosse produtiva, né, que são os expectorantes que iremos falar posteriormente.
Então, uma das medicações, né, os antitussígenos, eles agem, né, no sistema nervoso no central, né, e agem na árvore troncobrônquica, né, fazendo com que melhore o fluxo respiratório e assim melhore esse sintoma natural do corpo, né, quando se há um corpo estranho ou um protozoário ou um corpo estranho, que eu digo no sentido de um ser vivo, um fungo, uma bactéria no sistema respiratório. E a função dessa medicação é agir nos receptores para poder ativar o nosso organismo a expelir o sintoma. Outro tipo de medicação que usamos é os expectorantes, né, medicamentos que diminuem a aderência das secreções nas vias respiratórias, né, a eliminação, facilitando aí as vias respiratórias, ou seja, obstruindo. Pelo desenhozinho podemos observar que o espaçamento, né, dos órgãos respiratórios do pulmão, as ramificações, né, que vêm da traqueia, elas estão obstruídas com muco. Então, uma das funções do expectorante é expectorar, expelir, né, esse muco denso, né, que atrapalha as vias respiratórias. Então, um dos tipos dessas medicações são os xaropes, né? Eles são consumidos, as suas vias de administração, a maioria são vias orais. No caso dos expectorantes, são vias exclusivas orais, né? E os tipos de medicação que temos aí, para podermos dar exemplo, são a acetilcisteína, a bromexina, o ambroxol, o iodeto de potássio. São medicações aí expectorantes do sistema respiratório e também são antitussígenos, né, provocados por esse muco denso, né, e no caso chamado de tosse, né, eles são medicações que ativam, né, como antitussígenos das tosses produtivas, né, que são produtivos de muco. E toda essa farmacologia, né, ela tem suas modernizações, ela tem suas aplicações de acordo com a sua estrutura molecular. Então, as modificações, né, vamos falar um pouquinho sobre modificação molecular, né, é considerada um desenvolvimento natural da química orgânica. Esse método envolve a utilização de uma substância química bem definida e com ação biológica caracterizada, como protótipo para a criação de análogos, ou seja, criação de outros fármacos e homólogos ou congêneres, né, estruturais do fármaco protótipo. Então, as modificações moleculares, elas fazem com que, né, potencializamos a medicação, ou seja, a sua ação, né, dentre os receptores, e diminui, né, os efeitos adversos e sintomas indesejáveis. Então, são medicações estruturalmente moleculares modificadas, que pode ser tanto no seu local, né, ou na sua forma estrutural, né, como adição, né, de moléculas também, ou adição de substâncias, ou adição de átomos diferentes, de elementos químicos diferentes, para que possam potencializar a ação desse medicamento. Que, lógico, toda essa medicação, né, e essa formulação, ela é feita em laboratório e através de estudos, né, para poder depois são testadas e depois, após testadas, comercializadas, como todos nós já sabemos. Então, os descongestionantes como a efedrina e a pseudoefedrina, né, que são enantiômetros, né, ou seja, que são espelhos, né, a sua estrutura molecular ela simplesmente muda de posição. No caso, a pseudoefedrina, né, ela tem menos efeitos colaterais no sistema nervoso do que a efedrina e por isso tem a sua utilização como descongestionante nasal é mais difundida do que a efedrina. Então é uma medicação praticamente, vamos dizer assim, em outras palavras, por exemplo, hidrolisada, ou ela tem uma ação mais efetiva, né, de acordo com o sistema dos receptores, né,
do nosso sistema nervoso central. Existem os broncodilatadores, como o salbutamol, né? Aqui à nossa esquerda tem a estrutura original do salbutamol e na direita tem os estereoquímicos, né? Alterações estereoquímicas da molécula, uma forma inativa, né, do salbutamol, e também ele tem propriedades, né, broncodilatadores, e porém inativo para efeito de contração muscular. São medicações também que há uma modificação na sua estrutura, né, como observando aí esse R, né, que é nessa estrutura. Nessa primeira estrutura temos a posição do R e na outra estrutura temos um espelhamento, né? E ela referenciada com S, então é uma pequena modificação que pode fazer a diferença na sua ação, potencialização. Existe aí também a substituição e acréscimo de grupamentos metílicos, né? Mas podemos ver essa parte vermelha na estrutura molecular, essa adição, né, torna a molécula de salbutamol mais lipossolúvel, tornando-se mais lipossolúvel, ela aumenta a sua afinidade na membrana, né, lipídica, né, das células e sua potencialidade nos receptores, né, nos presentes no músculo, né, dos brônquios, fazendo com que o efeito seja mais rápido. Essa medicação ela tem que ser bastante calculada, né, de acordo com o peso, de acordo com a idade, né, de acordo com a ação da patologia, pois ela é uma medicação que é vasodilatadora broncorrespiratória, e ela é broncodilatadora respiratória, ela causa uma vasoconstricção, né, da musculatura lisa dos vasos sanguíneos, causando aí um débito, né, uma frequência cardíaca acelerada, as braquicardias aí respiratórias, como já foi estudado em alguns aspectos na farmacologia. Então são medicações que devem ser usadas com cuidado de prescrição médica, né, com orientação médica. E é isso aí. Eu gostaria de agradecer toda a turma, né, pela paciência e desculpa pelo alguns travamentos nas palavras, e tenhamos uma boa noite, né, e um bom estudo.